Olá, amigos. Boa tarde a todos que estão conosco. Nós vamos fazer a primeira experiência que fizemos um passe de forma virtual. Então, está sujeito a alguns empecilhos, algumas dificuldades. Nós vamos fazer uma parte teórica. Somos todos estudantes espíritas, então nós vamos sintetizar as questões fundamentais, porque apesar de estar aí na doutrina dos espíritos há muito tempo, é sempre importante a gente rever essas questões, rever esses conceitos, mecanismos, para compreender melhor a nossa ação, como é que nós podemos agir, como é que nós podemos fazer. Eu vou dar início, eu vou compartilhar uma tela para nós seguirmos, então, de acordo com aquela ordem, e que nós possamos sair, se for o caso, encaminhar questões através do chat, ou mesmo abrir aí o microfone, fazer uma interferência, uma contribuição, pedir um esclarecimento, para que a gente possa tornar esse encontro um encontro de estudos espíritas e nós possamos ter proveito nisso. Então, vamos compartilhar. Bem, hoje nós temos passe e irradiação. Os fundamentos espíritas para passe e irradiação são os mesmos, né? Nós vamos ver que vai haver aí algumas diferenças na dinâmica, no funcionamento das equipes, mas esse funcionamento, né? Esses requisitos, esses fundamentos serão os mesmos. Então, vamos passando aqui. Olha, o nosso ponto de partida, que eu acredito que todos ou já ouviram, ou já estudaram, ou já se inteiraram, né? Fluido cósmico universal. Então, podemos também falar em energia ou fluidos. Aqui nós temos já um início, que é a questão que Kardec utilizou de fluido, foi o que pareceu para ele o melhor, mas ele não tinha uma palavra mais específica para essa questão. Então, nós temos aqui todo o universo, tudo dentro do universo, tudo não, uma exceção, tudo dentro do universo, com uma exceção, é do fluido cósmico universal. Daí há uma derivação, né, de tudo que existe dentro do universo. Sóis, estrelas, mundos, tudo. Qual é a exceção? É o espírito, a inteligência, certo? Então, nós, o espírito que pensa, nós somos a inteligência. Então, isso não é do fluido cósmico universal, que é o princípio material. Deste fluido e dessas derivações, tem um aqui que nos interessa particularmente, que é o princípio vital ou fluido vital. Essas duas denominações são utilizadas, é a mesma coisa. Então, este fluido, ele como o nome já é mais específico, né? Fluido vital, vital de vitalidade, de vida, né? Vida material, naturalmente. Então, nós vamos encontrar já Allan Kardec na pergunta 70, da primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele faz, eu coloquei aqui apenas uma referência para que os senhores e as senhoras possam depois fazer um estudo. Ali tem um material grande, bem desenvolvido, é um artigo que Allan Kardec faz, e ali ele faz um comentário, na verdade, bastante interessante e muito esclarecedor. E aqui tem o que realmente nos importa, a quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Nós temos todos experiência sobre isso, né? Quando nós estamos, por exemplo, no final de um dia de muita atividade, né, nós estamos assim um pouco debilitados, né? Estamos com pouca vitalidade, porque houve uma perda muito grande. Este fluido, esta energia, nós absorvemos desde o momento da encarnação, né? E ao término da nossa encarnação, aquilo que ainda tem no nosso corpo orgânico retorna para o reservatório universal. Então, o fluido vital, ele nos dá. Nós durante o nosso dia a dia, nós estamos perdendo constantemente. Então, através do ar, através dos alimentos, através dessas diretamente, né, nós estamos sempre assimilando. Então, é uma energia que nós usamos e aí ela se
se desgasta, digamos assim. Nós gastamos fluido vital, mas tem um processo natural que nós fizemos, que é de absorção, absorver novamente. Eventualmente, por questões orgânicas ou de alguma deficiência orgânica, nós podemos ter dificuldade, podemos perder muito fluido vital, né? Então, nós precisamos repor esse fluido, que será especialmente pelas substâncias que o contém. Mas também existe um outro meio. O fluido vital, ele se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que eu tiver em maior porção pode dá-lo a um que eu tenha em menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Em certos casos, pode prolongar a vida. Então, nós temos aqui claramente esta possibilidade de doação desse fluido vital. É o nosso fluido. Então, é algo nosso, nós podemos doar isso para uma outra pessoa. Então, isso vai nos interessar bastante. Fluido espiritual. Então, essa listagem dos chamados fluidos, passando a partir do fluido cósmico universal, ela é uma possibilidade infinita. Nós temos infinitos tipos de fluidos, ou infinitos tipos de energias. E aí, nesses fluidos, esse aqui, por exemplo, nós falamos sobre fluido espiritual. Existe uma série desses fluidos espirituais, né? Porém, é importante destacar aqui, que de realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Então, só a inteligência, ou só o próprio espírito é espiritual, o resto não é. Dá-se-lhe essa denominação por comparação. Por comparação apenas e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Então, esses são tipos de fluidos de energia que os espíritos têm uma facilidade, né, de movimentá-los, de mexer com eles, de fazer uma série de atividades e modificações que vai nos interessar também. Então, fluido, todo ele é fluido, é material. Partindo daquele princípio do grande, digamos assim, coisa maior que eu conheço é um oceano. Daquele oceano, né, de fluidos que envolve todo o universo. Mas essa denominação. Então, existe uma série de fluidos. Veja que está no plural, né? Fluidos espirituais. Existe uma série desses fluidos e eles serão utilizados. Nós vamos pontuar sobre isso. E aqui, meus amigos, a questão realmente importante para nós, né? Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Está na Gênesis, no capítulo 14. Aqui, meus amigos, nós temos as ferramentas do espírito. E espírito aqui está de uma forma geral, incluindo a nós também. Nós somos espíritos e a diferença com o restante da espiritualidade do universo todo é que nós estamos numa situação temporária diferente. Ou seja, nós estamos encarnados, estamos presos a esse corpo material por necessidades que todos nós sabemos, né, da modificação, da transformação moral, do crescimento, da evolução. Então, nós estamos numa situação diferente. Mas, como espírito, nós temos as mesmas capacidades. Esse conhecimento, essa questão do pensamento e a vontade serem as ferramentas verdadeiras do espírito, ainda estamos assimilando isso. Muitos de nós, no meio espírita, ainda têm dificuldade, né, com essa questão de pensamento e vontade. E ela é determinante para nós. Então, aqui, a comparação. Aqui nós vimos Allan Kardec como um educador, né, utilizando alguma coisa conhecida para fazer uma referência àquilo que é desconhecido, para nos dar uma ideia melhor, para a gente poder perceber isso. O pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, aquilo que nós fizemos, né, com esforço manual, com atividade, etc., os espíritos fazem com o pensamento e a vontade. Não significa que todos os espíritos tenham plenamente esse conhecimento. Espíritos como nós, ainda
que não conseguimos ter essa percepção, quando chegar ao mundo dos espíritos, talvez vamos querer pegar as coisas com a mão. Isso vai ser um período de adaptação, né? O importante aqui é destacar isso, pensamento e vontade, nós vamos usar isso. Pois é, então agora nós vamos ver aqui a ação dos espíritos sobre os fluidos, como é que eles fazem, como é que eles agem. Também tiramos da Gênese, esse capítulo 14 é uma necessidade para o estudante espírita, para o espírita que vai ser um colaborador do centro espírita, para que ele faça uma leitura, depois faça outra, depois faça um estudo, depois vá aprofundando o estudo sobre esse capítulo. Esse capítulo é muito informativo e são coisas, digamos, que nós ainda precisamos compreender. Então, tiramos aqui do item 14, no capítulo 14, essa informação. Pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados, para não deixar dúvida naquilo que nós tínhamos falado. E se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia. Aqui está a questão principal. Se o pensamento nosso está movimentando energias, e ao movimentá-las, esses fluidos, eles adquirem as qualidades daquilo que nós temos em nós mesmos, né? Então, conforme seja bom ou mal, se nós estamos com bons pensamentos, os fluidos eles adquirem qualidades boas, mas eles adquirem porque os fluidos, na verdade, eles não têm, por eles mesmos, eles são neutros, eles não têm qualidades. Eles adquirem momentaneamente enquanto tiver ali um pensamento, um sentimento, com intenção agindo, tá? Então, isso é importante para nós aqui. Laboratório da vida espiritual. E aqui é que funciona, então, o funcionamento mesmo de como é que os espíritos fazem, né? Pelo pensamento, imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a propriedade dos gases e outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina e o laboratório da vida espiritual. Aqui, quando está falando dos espíritos encarnados e desencarnados. Tá? Isso é importante que nós tenhamos em mente essa questão. Tá bom? Então, tanto encarnado quanto desencarnado fazem da mesma forma. Então, quando nós estamos com uma intenção determinada, e para isso nós vamos então precisar também nos organizar, né? Termos ali alguns procedimentos para que a gente possa ter o melhor, né? Então, nós com isso, ou se nós também estamos, digamos, desorientados, mas de qualquer forma, permanentemente, nós estamos mudando ou imprimindo pensamento nesses fluidos. É claro que aqui nós estamos falando sobre passe e radiação, nós vamos atuar de uma forma intencional. Esta forma intencional é que é decisiva. Mas, para isso, nós precisamos também de alguns critérios. Todos nós já sabemos que, quando tratamos da questão do pensamento, focar o pensamento numa atividade, seguidamente, facilmente, nós desconectamos, né? Saímos ali do foco, vamos fazer outra coisa, e o pensamento fica, então, mudando, né? daquele objeto, daquele objetivo que nós queremos. Então, esse é o treinamento que tem que ser feito, que é conhecido como concentração. Concentração, mentalização, né? Ou seja, manter o pensamento no foco. Esse é um grande desafio. E aqui, meus amigos, nós temos, então, esse conjunto, né? Espírito não tem bem uma forma determinada, é uma representação. Perispírito tem a figura, né? A formação humana, mas ele tem uma série de outras energias que se chamam
a sua atmosfera espiritual, que são emanações do próprio perispírito. O perispírito ele tem uma série de fluidos, né? Os chamados fluidos perispirituais, são próprios do perispírito. E também na irradiação, quando o perispírito irradia, e ele está sempre, de alguma forma, irradiado, mais ou menos intensamente, né? Ele tem todos nós temos uma atmosfera espiritual, que é a própria emanação, reflexo do perispírito, certo? Então, isso é importante porque nesse conjunto aqui, esse é o conjunto que nós estamos. No mundo espiritual, apenas espírito e perispírito, né? Então, quando nós encarnamos, temos o corpo. Por isso que a nossa condição de encarnados é uma condição temporária. Então, à medida que nós vamos percebendo isso de maneira mais clara, fica melhor para nós. Porém, esses fluidos de ordem espiritual, eles são, digamos, de uma delicadeza, de uma finura, né? Que está fora do nosso alcance. Então, é algo muito delicado. Então, aqui nós temos, no mesmo capítulo 14, informações importantes. Essa aqui é muito importante. Sendo o perispírito dos encarnados natureza idêntica aos fluidos espirituais, ele, o perispírito, os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Estamos vendo de novo um educador, né? Então, o perispírito, ele se embebe, ele absorve os fluidos diretamente no perispírito. Quando nós estamos aplicando um passe, fazendo uma oração para alguém, e eventualmente a pessoa tem uma deficiência, né, ou está com uma doença num órgão do seu corpo ou num membro, às vezes há uma intenção, assim, com toda boa vontade, de aplicar um passe naquela perna, naquele braço e etc. E acreditamos que estamos fazendo isso. A boa vontade aí é importante, mas não é tudo. Na verdade, quem está absorvendo as energias é o perispírito. E também vamos encontrar nesse mesmo livro, a Gênesis, uma informação muito importante, mas está num outro capítulo, que é o capítulo 11, que nos diz que o perispírito e o corpo orgânico eles estão conectados, molécula por molécula. Então, aquilo que é absorvido no perispírito tem um reflexo no orgânico. E não é o contrário. O orgânico, por ser muito grosseiro, não absorve esses fluidos espirituais. É o perispírito que absorve. E como é que é essa absorção? Pela cabeça, em direção aos pés, dos pés, subindo pelos braços. É simples, é como uma esponja se embebe de um líquido. Eu acho que todos nós temos esse conhecimento. Se não tivermos, até eu sugiro uma pequena experiência. Pegue uma esponja, das mais simples, qualquer pedaço de esponja. Até essa de lavar a louça, que ela esteja bem seca, claro. Pegue um recipiente, não precisa ser muito grande. Coloque um tanto de água e coloque essa esponja dentro. Tire a esponja, né, e segure ela por um tempo que vai escorrer aquela água. Quando parar de escorrer, coloque a esponja sobre um outro aparador e pressione, aperte a esponja. Porque se parou de correr, será que ela reteve alguma coisa? Quando nós fizermos isso, vamos ver que sim. A esponja reteve um tanto de líquido próprio da estrutura da esponja. Não adianta deixar meia hora, 1 hora aquela esponja dentro d'água. Quando você tirar e segurar, ela vai escorrer o excesso, vai só absorver o que ela pode. Como uma esponja se embebe de um líquido. E aí nós vamos perceber que o passe não precisa ser tão rápido, mas ele não precisa ter 10 minutos. Né? O passe é um momento em que você faz ali uma coisa assim, que tem uma certa tranquilidade, que você possa se aproximar da pessoa, desejar a ela, né, o que há de melhor, ou seja, como nós vimos, dar qualidade aos fluidos. Né? E fazendo isso, nós estamos, então, fazendo algo importante, porque nós, espíritos, então, já sabemos, já está aqui na codificação, de que esses fluidos são manipulados pelo pensamento e pela vontade.
temos que ter aí o maior atenção. O pensamento, nós precisamos trabalhar esse nosso pensamento naquilo chamado concentração, que é esse ato de focar o pensamento em alguma coisa, mantê-lo ali. Né? Quem não fez, comece a fazer essa experiência e vai ver que 1 minuto, 2 minutos, manter o pensamento sem desviá-lo, já vai ser um sucesso, já vai ser um avanço muito grande. Porque há uma dificuldade natural do ser humano. Não pense que é só nós, não que é ser humano. Mas é determinante que eu possa focar o pensamento, e nesse pensamento estou agregando os bons sentimentos, portanto, eu estou passando algo, estou dando algo de mim para aquela pessoa. Então, e dentro dessa proposta aqui, né? Quando o perispírito está absorvendo as energias como uma esponja se bebe de um líquido. É claro que tem aqui, isso é a nossa parte, mas tem a parte daquele que é a pessoa que veio em busca, né? Que ela pode não estar, ela pode estar em estresse, ela pode estar com perturbações, ela pode estar curiosa, ela pode estar desinteressada, todas essas maneiras. Então, ela não vai assimilar aquilo que ela poderia, mas aí o prejuízo é dela. A pessoa não quer contribuir. Então, nós não fizemos com que a pessoa absorva toda a energia, é isso que eu quero dizer. Nós vamos ofertar, vamos oferecer para a pessoa o melhor que temos. Seja ali 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, nós vamos fazer isso. Se a pessoa vai absorver, aí é responsabilidade dela. Mas esse mecanismo é importante, porque nós vamos falar sobre como aplicar o passe. Então, aqui dá uma continuidade, porque esclarece um pouco mais, né? E esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e irradiação, o perispírito com ele se confunde. E a pessoa que não tem esse conhecimento? Né? É por isso que nós temos aquele acolhimento, a palestra pública, alguma orientação, vamos orientando a pessoa. Se ela não tem, ela vai adquirir conhecimento para ter um benefício, digamos, mais consistente. E atuando esses fluidos sobre o perispírito, o perispírito, a seu turno, reage sobre o organismo mental, o organismo material, com quem se acha em contato molecular. O perispírito está conectado ao corpo físico, molécula por molécula. O contato é molecular. Então, o que acontece de absorção de qualquer tipo, quando os fluidos são ruins, o perispírito reflete no corpo esse mal-estar. É quando se vai a uma reunião. Se vai a uma reunião de pessoas, qualquer tipo de reunião, seja social, seja de trabalho, não importa. Se você se sente bem na reunião, é porque os fluidos ali na reunião estão digamos assim, num patamar melhor qualidade, intenções são boas, etc. E o teu perispírito vai absorver de qualquer maneira. Você não precisa receber um passe numa reunião de trabalho. Você está na reunião de trabalho, o perispírito que está irradiado ao teu redor, formando aquela atmosfera espiritual, ele já vai perceber e vai assumir, vai perceber, né? Ele vai sentir esses fluidos, as suas qualidades. E aí o corpo vai ter uma reação. Em outras reuniões, você se sente mal, parece que vai se sufocar, tem que sair da reunião. Por quê? Por causa desses fluidos. O perispírito vai reagir de acordo com os fluidos em que ele está exposto. Então, se são de boa natureza, o corpo ressente pressão salutar. Se são maus, a pressão é penosa. É isso que eu acho que todos nós temos algum conhecimento. E agora, a origem dos fluidos aplicados no passe, né? Dos espíritos e dos médiuns. Então, os espíritos contribuem, os médiuns também. Então, nós temos aqui, nesse conhecido capítulo 14, a seguinte afirmação. A ação, aqui eu quero explicar um pouquinho aqui, magnética. Nós vamos ver que Allan Kardec tratava de ação magnética e magnetizador.
porque tem algo importante que todo espírito poderá saber, ou se não sabe, de que isso eram expressões usadas na época. O magnetismo é uma ciência que tem outros fundamentos. E era conhecido de muito tempo e é conhecido desde a antiguidade. O espiritismo trouxe outras informações. O próprio Allan Kardec, e isso é uma informação importante, não usou no espiritismo orientações e entendimentos do magnetismo. Não era porque não conhecia, porque ele esteve durante 35 anos como magnetizador. E essa informação está na introdução do Livro dos Espíritos, salvo engano, é no número 6. Então, ele não usou, mas na época ainda estava utilizando palavras que não tinham. Então, ele usava o magnetizador. Porém, nós vamos ver que ele dá informações importantes e ele faz a distinção do médium e do magnetizador. A ação magnética, ou seja, é uma ação de uma energia, chamou de ação magnética. Pode produzir-se pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, aqui médium, que serve de veículo a esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime qualidades que ele carece. É por isso, aqui está claramente, de que o fluido dos espíritos, é claro, espíritos bons que se interessam por nós são de melhor qualidade. Então, aqueles que nós já falamos de fluidos espirituais, são eles que manipulam, escolhem, sabem quais são, e combinam com o fluido humano. O humano, nós sabemos qual é que é o fluido vital. Mas a questão das qualidades, a qualidade das energias que nós movimentamos, ela é de acordo com a nossa evolução espiritual. Se nós estamos no mundo de expiações e provas, recém-saídos do mundo primitivo, a nossa evolução está bem aquém, estamos no segundo degrau ainda, e tem vários pela frente. Então, a nossa capacidade, por melhor que nós sejamos, ela tem um efeito benéfico, mas não tem a qualidade que os espíritos podem oferecer. Então, essa junção dos espíritos e dos médiuns que vai se ofertar aquele que busca a casa espírita ou busca o recurso espírita com melhor qualidade. Então, está plenamente justificado aí. E médium, porque nós vamos intermediar, estamos entre aquele que recebe e os espíritos que contribuem. A nossa função é intermediar. E, para isso, nós precisaremos oferecer condições suficientes para isso. Então, esse é o nosso papel, o papel do médium, do intermediário, mas também nós contribuímos. É claro, um pouco aquém, mas a nossa contribuição é o que nós podemos. E vamos fazer. Conceituação de passe. Então, aqui, gente, também tem outras questões importantes. Eu recomendo a leitura nessa revista Espírita, setembro de 1865. Aqui tem um artigo bastante grande de Allan Kardec, tratando dessa questão da mediunidade de cura. E lá ele coloca o seguinte: não foi normalmente sob o nome de passe, mas, via de regra, dom de curar, mediunidade curadora, imposição de mãos, que o codificador se referiu ao assunto em estudo. Então, Allan Kardec não utilizava essas expressões, né? E depois ele vai aprofundar a questão da cura, mostrando questões importantes. Mas aqui é como ele tratou. Além disso, em diversas ocasiões, tratou desse tema nomeando magnetismo, ainda que nessas oportunidades não deixasse dúvida sobre o tipo de magnetismo que se referia. Ele não deixava dúvida quando ele usava essas expressões do magnetismo ou de magnetizadores, ele sempre fazia ali um acréscimo, aparecendo de maneira importante, para que ficasse
para que ficasse mais claro, né, o que é que estava acontecendo. Tá bom? Isso é importante para nós aqui. Continuando aqui, ainda é da mesma Revista Espírita. Então, estamos no conceito, né? E lá ele diz assim, quem diz médium diz intermediário. A diferença entre o magnetizador propriamente dito, aqueles magnetizadores dedicados à ciência do magnetismo, e o médium curador. Gente, curador não é só curador de questões excepcionais. É nesse sentido que ele falava. Por isso que, às vezes, as pessoas têm um cuidado e até fogem. Médium curador, não só. Mas era como ele estava na época, ainda buscando um termo adequado. A diferença entre magnetizador, propriamente dito, e o médium curador é que o primeiro, né, o magnetizador, magnetiza com seu fluido pessoal e o segundo com o fluido dos espíritos, ao qual serve de condutor. O magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano. O que provém dos fluidos dos espíritos é o magnetismo espiritual. Então, essa questão aqui, entre médium e magnetizador, né, tem essa diferença, que é uma diferença fundamental, que deve ser tratada, tá, e deve ser vista de maneira bastante interessante, certo? O magnetizador, só para nós acrescentarmos alguma informação aqui, as técnicas do magnetismo são técnicas que até alguns espíritos, em algumas obras, eles acabam recomendando ou descrevendo essas técnicas, mas, na verdade, o magnetizador tem técnicas diferentes. E apenas para dar um exemplo, um magnetizador, o passe, quando ele vai aplicar, ele é um trabalho solo, é ele e o paciente. São somente assim. É como um médico que atende um paciente. Então, o magnetizador, efetivamente, é assim que ele funciona, certo? E o passe mais rápido que ele pode dar varia em torno de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos passe muito rápido. Os passes e os tratamentos e as técnicas se desenvolvem por meia hora, uma hora, repete-se dias da semana. Então, é algo muito individual. E essas são diferenças importantes, porque o passe espírita é muito rápido, mas não é por causa da rapidez, é por causa que o recurso que está sendo usado, que são os fluidos emanados pelos espíritos, e o magnetizador ele trata especificamente, ele identifica qual é o órgão da pessoa que está, digamos, em desarranjo. Se o problema é no fígado, se é no rim, se é no estômago, se é na perna, se é no braço, e ele faz uma magnetização em cima daquele órgão ou daquele membro. Todos nós, eu acredito que já ouviram ou até têm algum conhecimento sobre o magnetismo, porque o magnetismo trocou de nome. E ele se atualizou ainda na época de Kardec. Kardec fez sobre isso na Revista Espírita. Ele trocou de nome, chama-se hipnotismo. Então, o hipnotismo são técnicas do magnetismo. Então, ninguém vai ao centro espírita receber um passe do magnetizador. Nós vamos lá para o passe do médium, porque é uma outra dinâmica que se faz. A dinâmica é diferente. A forma de atuar, o entendimento, tudo é diferente. Apesar de estar movimentando fluidos. Não significa que são os mesmos fluidos, os mesmos recursos. Nós já vimos, né, que a doutrina, os espíritos dizem, o número de variações dos fluidos é infinito, então existem muitos recursos. Isso é para acrescentar, né? Se alguém tiver interessado em conhecer para fazer a diferenciação, pode pesquisar aí o manual do magnetizador, está na internet disponível, e tem livros espíritas que citam, eventualmente, quando tratam desses assuntos, alguma coisa sobre os magnetizadores. Seu Vomar, Aqui. Oi? o senhor está me ouvindo? Estou. É que o seu vídeo está desligado. Quem? O seu vídeo está desligado.
O senhor consegue ativar ou Ah, sim. é a conexão que não está muito boa? Alguma coisa aconteceu aqui. Hum. Você pode tentar interromper o Só compartilhamento? um minutinho, vou interromper aqui o compartilhamento. Tá. Eu acho que está aqui. É a minha conexão aqui. Ela não tá muito legal, né? Ela tá dando uma falhada aí. Mas tá bom. Vamos de novo, então, né? Mais Certo. um. É, ok? É que eu estava reduzido aqui, não estava. Aí, pronto. Eu preciso reduzir para fazer a leitura. Então, amigos, seguindo. Nós estamos aqui no conceito, né? Para que o passe à luz da doutrina espírita é uma transmissão de energia fluida de uma pessoa conhecida como médium passista para outra que as recebe em clima de prece com assistência dos espíritos superiores. Essa informação está nesse documento, Orientação ao Centro Espírita, né, do CFN-FEB. Essa é uma orientação para todo o movimento espírita brasileiro. E aqui na Gênesis nós temos aqui, complementando aquelas informações. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Essa primeira parte, meus amigos, nos interessa muito. A faculdade de curar não é apenas a cura excepcional, mas o bem-estar de uma pessoa era tratado assim. E o exercício, exatamente, quanto mais nós exercitamos, melhor nós desempenhamos. E ele faz o Kardec faz esse destaque. Porém, a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e seu grau máximo deve ser considerado excepcional. Então, fica bem claro o entendimento que ele tinha sobre essa questão e que nós podemos ver que realmente é por aí mesmo. Classificação. Então, aqui, de novo, essa classificação é feita na codificação e foi colocado entre parênteses, eu coloquei aqui, né, apenas para trazer a lembrança sobre o médium. Ação magnética pode produzir das seguintes maneiras. Então, fluido próprio do magnetizador, magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está adstrita, subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Isso aqui é só o magnetizador, é ele exclusivo, porque assim era o entendimento. É claro que, do ponto de vista espírita, tem outro entendimento, mas o entendimento deles era assim. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar, para acalmar o sofrimento, é o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade dos espíritos. Nós vamos ver isso mais adiante quando fala de autopasse. O que é o autopasse? É quando você faz suas orações, pede o amparo, está com uma necessidade, os espíritos atuam diretamente sobre a pessoa. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que é o médium, que serve de veículo para esse derramamento, o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferir, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual imprime qualidades que ele não tem, ele carece. Em tais circunstâncias, o corpo dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, no mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador, do médium. Isso que Allan Kardec escreveu. Nós fizemos isso, né, no grupo de aplicação de passe. A gente faz orações no início, se busca essa participação juntamente com os espíritos. Nós estamos fazendo um convite, né, uma evocação aos espíritos. E a imposição de mãos, né, nós temos aqui, no Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel dando, digamos assim, uma força para esse entendimento. Sem dúvida alguma, esta é a técnica mais comum de se aplicar o passe, mais comum e mais universal. Desde as citações do Antigo Testamento até os dias atuais, é unânime a prática, o conhecimento e o uso dessa técnica. Atualmente, o cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível através da imposição de mãos.
Então, a imposição de mãos, podemos utilizá-la, eu particularmente, né, e até porque, lembrando que Jesus fazia isso, mas ele tinha esse conhecimento, ele sabia que ele movimentava com o pensamento e a vontade, e fez isso várias vezes, né? Muitos que buscaram o apoio dele, a pessoa, o filho do centurião que estava lá em casa, à distância, ele recuperou o menino, e outras situações, ele fazia isso. Ele mandou, pode voltar que ele já está atendido. Ninguém viu ele fazendo isso, ele apenas disse, a pessoa foi e estava atendida. Mas também ele impunha as mãos. Quando ele fazia um ato ali, naquele momento, atendendo uma pessoa ali, naquele momento, ele punha as mãos, né? Ou seja, dizendo para nós que é um ato de acolhimento. Hoje nós vimos que o entendimento da doutrina dos Espíritos é realmente pensamento e vontade são as ferramentas. Podemos colocar a mão, impondo a mão, como um gesto, né, de acolhimento para aquela pessoa, que também a pessoa não tem esse conhecimento. Não que nós vamos atender o conhecimento dela, mas nós vamos sinalizar para a pessoa um acolhimento. Vamos sinalizar para a pessoa, né? Ela vai sentir que ela está sendo acolhida. Houve tempos que se fazia uma ginástica enorme, passava a mão pela cabeça, pelos ombros, pelos braços, era quase uma massagem. Tinha pessoas que iam porque gostavam, e realmente era bom. Mas depois já foi diminuindo. Hoje já diminuiu muito, bastante. Então, em posição de mãos é a postura melhor. E aqui que eu falei do alto passe, né? Orar em nosso favor é atrair a força divina, né? Está a evolução em dois mundos, o André Luiz. Não é o alto passe, quando se faz uma oração, né? Pede e pode ser atendido. É atendido. Na verdade, nós às vezes somos atendidos, mas não é bem no que nós queríamos. Já é outra questão. E atendimento tem. E aqui interessa para todos nós, né? Passe à distância. O passe à distância, que é uma modalidade de irradiação, toda vez que nós estamos atuando, né, com o nosso pensamento, direcionando para aqui, nós estamos irradiando, quer dizer, está saindo de nós, estamos dando um direcionamento, estamos fazendo com que as energias se movimentem. Então, é uma modalidade de irradiação. O médium sintonizando com o necessitado, a distância para ele canaliza igualmente fluidos salutares e benéficos. Nas chamadas sessões de irradiação, os doentes são beneficiados à distância, não somente em virtude dos fluidos dirigidos conscientemente pelos encarnados, como pelas energias extraídas dos presentes, pelos cooperadores espirituais e conduzidos ao local onde se encontra o enfermo. Podemos fazer isso, não é? Aplicar passos à distância, ou o que é recomendado naquele documento da Federação, Orientação ao Centro Espírita, organizar equipes que tenham como seu propósito a irradiação, né? A irradiação, ou seja, o atendimento. Isso já é feito em muitos lugares. Qual é a diferença entre a equipe que aplica o passe e a equipe da irradiação? É a dinâmica, é o funcionamento, né? É recomendado, e nós próprios, nós pessoas, na nossa casa, fizemos o evangelho no lar, etc., podemos também fazer momentos de prece e irradiação à distância com nossos familiares, amigos, que a gente conhece. Podemos fazer isso, estamos irradiando. Mas no centro espírita, por exemplo, teríamos que ter os mesmos cuidados, né, que tem para a formação de uma equipe que tenha como esse propósito. E é preciso fazer um debate, uma conversação, e eu não coloquei aqui para não se tornar muito longo, mas o Orientação ao Centro Espírita tem todo o detalhamento do funcionamento dessas reuniões, certo? Então, é só uma questão de dinâmica, de organização. O fundamento de como funciona é esse aqui, é o mesmo. Tá? Passe coletivo, então. Bom, o passe coletivo já é um recurso, né? É um recurso. Você, por algum motivo, isso pode acontecer no centro espírita, não deverá acontecer a miúde, mas pode acontecer que o número de pessoas disponíveis para aplicar o passe seja muito pequeno e o número daqueles que aguardam o seu momento seja grande. Então, pode ser feito o passe coletivo. Então, na aplicação do passe coletivo,
primeiro os pacientes se posicionam diante ou em volta do grupo. É no melhor lugar. Não é mais eficiente que você está à frente, está em volta ou está atrás do grupo. É o melhor lugar que fica na dinâmica da casa, do salão ou da sala, depende de como vai acontecer. O encarregado pela direção faz uma ligeira exortação aos pacientes para que se postem relaxados mentalmente. Procurem esquecer por um momento os problemas cotidianos e mantenha a mente sempre voltada para a oração ou mentalize a figura suave de Jesus. Nós precisamos orientar as pessoas. Na casa espírita, às vezes, nós esquecemos de fazer isso, porque aquela atividade é repetitiva, etc., toda semana, né? Mas nós esquecemos que toda semana pode estar chegando gente nova. E aí nós não damos orientação nenhuma. As pessoas ficam olhando para os outros para ver o que vai acontecer. Coisa simples, parece que não prejudica, mas enquanto o pensamento da pessoa que vai receber o benefício estiver disperso, ela está em prejuízo. Que ela não recebe o quanto ela poderia assimilar, porque o pensamento está disperso. O pensamento dela, receptivo, é um caminho que fornece muito mais. Ela é atendida ou é beneficiada um pouco mais daquilo que nós podemos imaginar. Ainda no passe coletivo, né? Deve-se sempre recorrer ao passe toda vez que o número de aplicadores é insuficiente para atender individualmente. Todos os necessitados. Evite... Oi. Silva, mas atualmente, né, com a pandemia, está se usando agora muito o passe coletivo, né, para não ter contato assim com as pessoas muito perto. Pode ser feito, né? Pode ser feito, tudo é uma questão de organização. Não vamos esquecer que no local adequado, o local às vezes não é o mais adequado, mas podemos fazer. Depois das palestras, né, está se usando agora o passe coletivo. Né, quando uma era o passe individual. Isso, não é individual, é uma irradiação, mas pode ser, que passe irradiação é essa movimentação de fluidos. Né? Se chamar de passe quando a pessoa estava presente, ou especificamente à distância, e irradiação é o que estamos fazendo, que vem a ser a mesma coisa, com uma dinâmica um pouquinho diferente. E como eu falei, depende da organização da dinâmica. Né? O Paulo de Tarso ali está fazendo isso, não sei se os outros centros também estão fazendo. Okay? Então, isso é importante para nós. Requisitos básicos para aplicadores de passe. Gente. Seu Romano? Oi. Só lembrando que está na hora do nosso intervalo. O intervalo, tá certo. Está na hora da nossa pausa para a água. Certo. Requisitos básicos, só para dizer, gente, que essa cena eu acho que é conhecida, né? Do filme... Quem identifica o filme? Quem sabe que filme é esse? Não fala. Mas, olha, não precisa chegar nesse nível para ser aplicador de passe, viu? Nós vamos fazer muito sem chegar nesse nível aí. Mas nós vamos, então, parar aqui por uns momentos, 5, 10 minutos, para a gente dar uma respirada e vamos continuar. Estamos mais próximos do final agora, tudo bem? Eu vou deixar aqui essa cena aí. Então, são 16 e 12. 16 e 20, né? 16 e 20. Ok, retornamos 16 e 20.
passar a minha gravação aqui. É a foto. Todos se É muito preparem aí. melhor, vendo todo mundo assim, é muito melhor, hein? Olha, é um sufoco, a gente fica aqui só A gente olhando para fica a gente falando pro mesmo, aí todo escuro. mundo fechado. Olha, eu vou contar aqui até 3. Olha, tem um bebezinho ali aparecendo. 1, 2, 3. Sorrisos. Vamos ver se funcionou, gente. Espera um minutinho aí. Deixa eu botar aqui. Só um minuto. Vamos ver se ficou todo... Se alguém fechou o olho. Vamos de Se novo. me prejudica. Vamos de novo. E 1, 2, 3 e já. Bora ver se funcionou, meu Deus. Agora foi. Ficou ótimo. Deixa eu salvar logo aqui. Amigos, nós vamos dar continuidade, mas eu gostaria que a gente aproveitasse esse momento para abrir a palavra para vocês. Alguém quer fazer um comentário ou trazer aí uma vivência na Casa Espírita que a gente pudesse conversar sobre o assunto, enfim, que a gente pudesse também compartilhar esse assunto com mais alguém, ou alguma dúvida, ou contribuição. Queria ouvir um pouco a voz de vocês. Coragem, somos todos amigos conhecidos. Omar. Oi, Isabel. Oi, puxa a fila. Não, boa tarde a todos. Só uma contribuição. Eu tenho assistido material do Dr. Sérgio Felipe, que é um neurocientista e também estudioso da ligação das questões espíritas no corpo físico e mental. E uma coisa que ele colocou esses dias que você falou, a questão da imposição das mãos, né? Então, sempre no final das atividades dele, a gente faz uma irradiação, ele solicita a todos, né, essa irradiação, e aí ele pede que as mãos sejam, né, colocadas dessa forma para receber energia e também doar energia. E uma coisa que ele colocou que eu não conhecia e eu achei assim muito interessante é que ele fala, ele por ser médico, né, ele fala que as mãos ela vem do mesmo braço branquial do coração. Quando o feto está se formando, o mesmo braço da onde o coração se forma, as mãos já se formam também, as primeiras coisas que se formam no feto. E aí ele faz toda essa ligação com a questão espiritual. E eu achei muito importante, eu fiquei surpresa, né? E acho que é importante a gente ter essa consciência, né? Nós, espíritas, termos essa consciência dessa formação também. Achei bem interessante isso. Interessante. Gente, aproveitando a questão das mãos, né? Jesus usava, recomendava, né? Outros recomendam também. Mas nós temos uma questão aí. Nós vimos que, efetivamente, o mecanismo é pensamento e vontade. Eu posso estar paralisado, o que eu ainda não vi, espero ainda ver um dia, é um médium, um aplicador de passe, que, por exemplo, não tem um braço ou não tem uma mão, né? Porque isso não vai impedir, apesar de que, acho que, assim, em algum lugar talvez tenha, eu não conheço, mas eu acho que seria importante. Por outro lado, né, eu não quero dizer que as mãos não tenham função nenhuma. Se a pessoa tem a convicção de que os fluidos estão saindo pelas suas mãos, a pessoa, e muita gente faz isso, a pessoa cita, olha, eu sinto um calor nas mãos, eu sinto energia saindo pelas minhas mãos. E realmente sai, porque o pensamento está direcionando. É o próprio pensamento da pessoa, pela sua convicção, e bom que tem convicção, né? Que as energias que ele está intermediando e que ele está contribuindo também, estão fluindo pelas suas mãos. É porque a convicção dele é essa. E o próprio pensamento do indivíduo conduz assim, né?
Então, isso que acontece. Porque quando a pessoa não tiver um braço, por exemplo, não há impedimento nenhum. Por outro lado, quem já participou de reuniões no centro espírita de irradiação à distância, reuniões de irradiação são passos à distância, a mesma coisa. Ninguém lá, o médium, não coloca nem a mão para cima nem para baixo, não precisa, pelo menos as que eu conheço, não há nenhuma necessidade. Qual é a questão ali da irradiação? Que é a mesma questão do passe. É você ter o pensamento conduzindo, concentrar o pensamento naquilo que tu quer, desejar profundamente fazer da forma melhor, os teus melhores sentimentos, agregar e direcionar para aquelas pessoas. Então, na sessão de radiação, não há limite, os médiuns não estão movimentando mão, nem impondo, nem estão simplesmente colocados de uma forma que seja mais confortável para o médium, né? Ou pode ser próximo de uma mesa, até para se colocar as mãos em cima, para se apoiar, pode ser só ou cadeiras, ou enfim, depende, o móvel não vem ao caso. Qual a posição melhor, mais confortável, que eu vou ficar aqui por alguns minutos. A questão do tempo, a questão do passe, é uma questão que a gente vê que entram pessoas, tem aquela movimentação e etc., vai ali 2, 3 minutos, 4, é muito rápido. Nas sessões de radiação, às vezes as pessoas, vão fazer uma irradiação, mas 15 minutos, meia hora, 1 hora, olha, quanto mais tempo passa, pior fica. A pessoa que se cansa, ela não consegue manter o pensamento. Isso é uma necessidade de treinamento que nós temos que fazer constantemente, né? Focar o pensamento. Foque o pensamento em alguma coisa e tente ficar 5 minutos. É um desafio enorme, porque assim o ser humano, nós somos assim. Nosso pensamento, já diz o poeta, nosso pensamento voa. Então, nós precisamos de um treinamento, de uma repetição. Numa sessão de irradiação, o grupo, a equipe ali, vai fazer uma coisa assim, regular, tranquila, né? Um chamamento, para que o grupo siga aquela pessoa que está coordenando, está direcionando, né? Vamos mentalizar, por exemplo, o hospital, as pessoas. Então, você pensa lá no hospital, nas pessoas que estão acamadas, né? Você passa de um para o outro, vai ver ali numa ala, depois vai na outra, vai indo. Porque se você ficar quieto, você não fica mais de 2 ou 3 minutos, o pensamento fica andando. Se o pensamento vai para outro lugar, a radiação acabou. Você tem que começar de novo. Então, é isso que eu falei, depende da dinâmica, como é que eu vou organizar isso. Não se preocupe com muito tempo. Muito não tem a mesma qualidade do menor, né, que é mais efetivo, mais concentrado, mais direcionado. Isabel, eu acho assim, não quero dizer que não tenha nenhuma influência, quero dizer que isso é importante, né? Ele faz uma conexão e etc., e isso ajuda, as pessoas fazem isso, e a questão da mão está para cima ou está para baixo, no nosso entendimento não há grande, mas como no entendimento da pessoa, que é um estudante profundo e especialmente da questão médica, talvez tenha até consequências que nós desconhecemos, então não estou desmerecendo isso, estou dizendo o seguinte: a ferramenta de todos, pensamento e vontade. Então, isso é importante ser conhecido. Gente, algum comentário mais para nós continuarmos? Mas, olha assim, um por vez, para não se atropelar, todos querem falar, mas... Tá bom. Estamos encaminhando quase para o final, vamos andando aqui. Vou compartilhar, então, para nós continuarmos. Gente, essa questão de grupos, né? Equipes de radiação. Então, tem lá no orientação, você tem todo o detalhamento, né? Também é uma equipe, tem uma série de cuidados, né? A mesma coisa que é uma equipe do passe, só que a diferença é que ali no passe as pessoas estão ali próximas, chegando, passando e saindo, e na irradiação estamos fazendo isso à distância, qualquer distância, não há problema nenhum. Então, é claro que há uma dinâmica um pouquinho diferente, né? Mas quando se reúne o grupo para começar, ou então para dar continuidade, né,
a atividade de radiação, é importante fazer ali uma conversação, ver como é que cada um está conseguindo ou não, né, se conectar, como é que cada um, qual é a dificuldade que a pessoa tem. Seria de manter-se ali 3, 4 minutos no silêncio? Como que isso, a pessoa ela fica ansiada, ela não se sente bem? Porque ela tem que se sentir bem, tem que se sentir integrada, senão o pensamento vai ficar, olha, sabe, o pensamento vai devagar, né? Ou seja, vai sair fora do foco. É importante que o grupo faça uma avaliação sobre isso. Assim como no passe também, tem que manter aquela dinâmica ali planejada para que se tenha menos movimentação possível, que se distraia, que se ore, que se veja de uma maneira menos chamativa, porque o médium ali no passe, ele está toda hora, tem movimento, isso aí atrapalha na concentração. Então, são cuidados que tem que ter também. Considerando as manifestações, nós vamos continuar aqui. Eu tenho só um comentário quando o senhor está abrindo aí a Pois não. tela. Dá um Ctrl H, seu Vomar, para ver se dá uma ampliadinha aqui no Ctrl H. É uma listagem. Não era isso. Ctrl H. Senhor, como tira? Dá um ESC. Um ESC, já dei ESC. Ah, tá bom. O que você quer Não, é encontrar? porque a tela tá um pouquinho esquisita, mas tá bom, se não tá prejudicando a visualização. Não, mas eu ia comentar que para quem tem um pouco de dificuldade, como eu, de fazer exercícios de concentração e na época que nós estamos totalmente digitais, né? Nós temos aí disponíveis para os nossos sistemas de celulares aplicativos para treinar concentração. É só colocar lá para buscar concentração, vai aparecer vários aplicativos e aí eles têm estágios, né? E você começa com pequenos minutos, tem alguns que são também de meditação, eles têm uma música, tem alguns que são guiados, enfim, né? A gente não está podendo fazer exercício em grupo, então a tecnologia está aí para nos ajudar. E aí você tem, né, todo um ritmo, ele vai analisar as etapas, enfim, tem para todos os gostos. Então não vamos nos esquecer de aproveitar o tempo também para treinar. Então, amigos, esse aqui, né, só para chamar a atenção. Então, aqui, ó, nós estamos falando da assiduidade e pontualidade. O André Luiz, do Conduta Espírita, a disciplina é a alma da eficiência. Então, gente, tem coisas que nós precisamos nos adequar, às vezes, né? A questão da disciplina, de combinar de horário, de começar, de terminar, de fazer, tem que ser observado. Eu lembro, quando foi isso aqui, eu lembro também daquele episódio com o Chico Xavier, que estava no filme, acho que todos conhecem, muito conhecido, né? Sobre a questão do que o Emmanuel propôs para ele, né? Seguir os 3 mandamentos principais, que era disciplina, disciplina, disciplina. Então, assim, às vezes no meio espírita a gente encontra aí uns companheiros que tem uma ojeriza a isso. Disciplinado, é coisa muito não sei o quê. Cada um tem seu entendimento, mas os espíritos colocam para nós que disciplina é a alma da eficiência. Então, nós vamos nos adequando nesse sentido, que seria melhor. Então, assim, quer dizer que isso aqui é uma passagem do Domínios da Mediunidade, do André Luiz, onde tem essa questão aqui dessa forma. Quer dizer que numa casa como essa, estavam numa casa espírita, né? Há colaboradores espirituais devidamente fechados, assim como ocorre a médicos, enfermeiros no hospital terrestre comum. Então, assim, nós somos conhecidos. Se você faz parte de um grupo, de uma equipe, de um grupo de pessoas, tem uma proposta no centro espírita, a espiritualidade se aproxima naturalmente e sabe quem são os ditos comprometidos, né? Então, isso é importante. E aí dá uma dica como é que funcionam as coisas. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no recinto. Ou seja, a equipe estava pronta, sabendo que ele ia chegar naquele momento, e chega naquele momento. Então, tudo é organizado. Né? Isso só para dizer, olha, precisamos disso, precisamos.
O ambiente. Orientação ao centro espírita, tá? Também no mesmo documento. As pessoas em possibilidade de se locomover em sua residência poderão receber os benefícios do passe. Por uma equipe de aplicadores, nunca por uma só pessoa, designada pelo coordenador da atividade. Por mais boa vontade, né, nós devemos ter esse cuidado. Pessoas podem até não entender muito bem, mas precisamos desse cuidado. Uma pessoa que está pedindo, né, que lá na residência tem uma pessoa assim, etc., com uma necessidade, e queria receber um passe, etc., é bom ir duas pessoas. Porque não é a primeira vez, nem será a única que o próprio indivíduo necessitado ou outra pessoa acompanhante na mesma casa, de repente a pessoa tem um envolvimento espiritual ali e fica uma pessoa sozinha sem saber o que fazer. Então, nós precisamos ter isso, é um cuidado para nós e para a pessoa, para a família também. Mesmo que a família, às vezes, não tenha bem esse entendimento. Mas nós vamos tentar explicar da melhor maneira possível. O ambiente também é criado pelas condições físicas do aplicador. Então, gente, isso aqui é o mínimo, né? Cuidado que a gente tem na apresentação e tal. Forma discreta e agradável de se vestir, sem portar, e se portar na hora da doação. Sem atavios ou perfumes fortes, esses podem interferir também no sistema nervoso do paciente. Tem pessoas que têm alergia. A boa apresentação passa uma mensagem de harmonia e serenidade. Isso aqui está nesse livro, Terapia pelos Passos, do Manuel Filomeno de Miranda. Cuidados, né? Cuidados, assim como a gente vai. Isso é importante, tudo isso. E aqui, irradiação mental, né? Nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria até se alguém tem alguma questão aí sobre as reuniões de irradiação, nós poderíamos também comentar aqui. A irradiação nós já comentamos, né, sobre as reuniões, sobre as equipes. Se alguém depois tiver alguma dúvida ou informação, quiser tratar do assunto num outro momento também, o Centro Espírita, a Federação está disponível para isso. Tá? A Federação está disponível. O Centro Espírita está organizando algumas reuniões. Gostaria de trocar ideias. Não vai lá para dizer como é que é para fazer, a gente vai trocar algumas ideias, verificar aquilo que a gente já sabe que acontece em algum lugar, trazer para cá e etc. Tá bom, aqui também de orientação tem uma explicação, né, mais técnica, né, etimologicamente. Irradiar significa lançar de si, emitir. Raios, energia, fluidos, pensamento, tudo é irradiar. Vibração é o ato de vibrar, ou seja, fazer oscilar, branir, agitar, mover qualquer fluido ou energia na atmosfera. Como isso aqui é uma definição técnica, né, está falando do ponto de vista do dicionário. Né? Claro que, do ponto de vista espírita, a intenção de falar de radiação é essa, só que aí numa dimensão universal, do universo, né? Não vamos nos ligar aqui à questão da atmosfera, tá? Isso aqui é do dicionário. O dicionário não é um dicionário espírita, é um dicionário da língua portuguesa, que ele está dando a conotação, a explicação correta. Para os espíritos, para o espiritismo, né, nós vamos ver que fluido, energia dentro do universo. Não há problema, não há de movimentação, direcionamento, nada. Então, você vai complementar. E aqui do Evangelho nós temos, então, isso aqui. Para o Espiritismo, a definição de radiação é transmissão de fluidos espirituais à distância. Pronto, à distância. Qualquer distância. E, naturalmente, que ele decorre da oração. É uma consequência. Nós oramos, mentalizamos, desejamos, queremos, o nosso querer é importante, a nossa vontade é determinante para que se possa atingir o objetivo que se tem. No Evangelho, nós temos essa questão da ação da prece, né? Capítulo 27 nos ajuda muito, ali tem muitas coisas importantes, fala exatamente sobre isso. Então, a prece é uma invocação,
Acho que aqui é uma evocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outra, pelos vivos ou pelos mortos. Então, o Evangelho já sinaliza, né, que nós podemos ter esta ação, uma ação nossa em benefício de alguém. Então, não só, o que eu quero me referir, assim, não só numa equipe de radiação no centro espírita, que normalmente se procura fazer de um modo um pouco mais generalizado, né? A equipe, hospitais, asilos, pessoas doentes, né? Vamos vibrando por várias pessoas. Nós próprios, nós pessoalmente, podemos fazer também, por exemplo, durante o Evangelho no lar, acabou o Evangelho, aproveita ali a família, né? E a família tem esses laços afetivos e faz uma oração em benefício de A ou de B, ou pessoas conhecidas da própria família ou amigos, podemos fazer também. E podemos fazer generalizando por todos. Mas quando nós fizemos essa oração em benefício de um familiar, de um amigo, de um conhecido, ela está de uma forma, digamos, mais intensa com os laços afetivos. Eu conheço a pessoa, eu tenho ligações, eu tenho sentimentos com essa pessoa, né? Então, podemos fazer isso o tempo todo. Pode ser no Evangelho do Lar, pode ser na nossa oração. Vamos fazer uma oração, se temos o hábito, seja de manhã, de tarde ou de noite, né? E naquele momento mentalizamos uma pessoa que nós sabemos ali, a nossa familiar, tá, às vezes, numa situação um pouco difícil, dolorida, vamos dar aquele apoio, é um amparo que nós fizemos, é um benefício que nós ofertamos a uma pessoa nossa conhecida. Temos laços afetivos, torna-se mais intenso essa ligação. E podemos também compor equipes do centro espírita de uma maneira mais, tratando de uma maneira mais coletiva. Cuidado com as técnicas. Isso aqui são as técnicas que às vezes podem surpreender as próprias pessoas da equipe, né? Então, cuidado com as técnicas aí, né? Tem umas que são as ginásticas aí. O Herculano Pires é que usa essa expressão, que tem equipe de passe, que mais é uma equipe de ginástica, que estão lá fazendo movimento para todo lado. E nós já vimos, e a doutrina sempre disse a mesma coisa, pensamento e vontade. Como ter pensamento e vontade? Enfim, isso aqui são para ilustrar. Emmanuel, no Consolador, né? O passe pode obedecer à forma que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, como a quem recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Força psíquica e espiritual. Orientação centro espírita também recomenda evitar o toque direto ao atendido, desnecessário e inconveniente, e a passividade para a comunicação mediúnica. Se hoje não está tão comum, em muitos lugares ainda acontece, durante o passe, às vezes o próprio médium que está ali aplicando o passe, ele tem ele dá passagem a uma comunicação espiritual, ele atua como médium de comunicação mesmo. E aí ele diz alguma coisa para a pessoa, às vezes até sugere ali alguns tratamentos, enfim. Tem lugares que isso acontece. Durante o passe, ele se prolonga um pouco mais, porque a pessoa fica ali falando, né? O espírito fica falando através do médium, que estava ali para aplicar o passe. Já dá uma comunicação, dá umas notícias do mundo espiritual ali durante o mesmo tempo. E isso acontece em algumas casas espíritas. Um certo tempo era mais comum, parece que é menos comum. Aqui no nosso estado não conheço se está acontecendo, mas não é recomendado, porque são atividades diferentes. E em casas que isso acontece regularmente, as pessoas vão e já chegam ali na hora do passe, a pessoa está mais preocupada em perguntar para o médium se há alguma coisa. Ela não está nem preocupada com o tal do passe. E o médium incorpora ali e já dá uma comunicação. Então, são hábitos, né? São hábitos ao longo do tempo que vão se estabelecendo, e depois é preciso um trabalho, às vezes até um pouco doloroso, para quebrar
essas fórmulas, né, esses procederes que não tinham por que, mas acabaram se estabelecendo. É assim que funciona, né? Enfim. E trejeitos, abolir trejeitos e não fazer promessas. Promessa é um problema, né? Então, a orientação centro espírita traz isso também, aplicar o passe com simplicidade, sem gesticulação exagerada, respiração ofegante, sem bocejo, articulação de palavras, o que era, em uma certa época, bastante comum. Tudo isso que está dizendo que não é para fazer, era o que se fazia. Então, quando aplicar passe demais, método terapêutico espiritual, fugir à indagação sobre o resultado. O mesmo passe, os médicos que dão essas comunicações, às vezes, você toma mais tantos passos e tal para resolver seu problema, dão ali uma receita na mesma hora. E nenhuma circunstância garantir cura ou marcar prazo. Tem que ter muito cuidado com isso. As pessoas vêm com essa, digamos, necessidade, né? Ou estão acostumados, ou tiveram informação a respeito de quanto tempo vai durar, que tratamento, quantos passos tem que tomar, coisas do gênero, as coisas mais variadas aí. Isso é do Conduta Espírita, né? Luiz que fala sobre isso. Em particular, os obsidiados, sob pena de cair em leviandade. A pessoa que apresenta as caracteres da obsessão, dentro do possível, claro, tem que ser recomendado que ela vá fazer um diálogo fraterno, e aí o centro espírita, de acordo com a sua dinâmica, o que ele tem a oferecer, ele vai tomar uma providência. Então, cada centro espírita tem o seu proceder. Se o problema é a obsessão, tem que se fazer alguma atividade, tomar alguma providência no sentido de tratar desse problema, que, aliás, ele é generalizado e é um dos maiores causas de busca de diálogo fraterno na casa espírita, o problema da obsessão. Então, é importante que a casa espírita, seus dirigentes, os colaboradores, tratem sobre isso, como é que a casa está tratando essa situação, né? Porque sempre vai aparecer. Tem uma obra da Sueli Calda Schubert, que tem uma frase interessante. Ela diz assim: obsidiados, todos nós, ou somos ou fomos. Não fica ninguém de fora. Porque em algum momento a gente sofreu essa pressão, ou está sofrendo, ou vai sofrer, com certeza. E aonde é que se trata o obsidiado? Realmente com conhecimento de causa. É no meio espírita, especialmente o centro espírita. Então, só para dizer que é importante termos aí um direcionamento. Como é que a casa trata esse assunto? Roupas e acessórios. Então, aqui o diretor de segurança, Raul Teixeira e Divaldo Franco, em nossa forma de ver, a eliminação dos objetos de uso e adornos não tem uma implicação direta no efeito. O uso, né, de efeito positivo ou negativo no passe, porque é mais cômodo, e evita o chocalhar dos braceletes, das argolas, das pulseiras que produzem uma sensação desagradável, devem ser retirados. Assim, se a pessoa tem aí um objeto que ela usa, etc., né? Mas procure evitar na hora do passe, especialmente. Isso aqui é uma recomendação um pouco mais antiga, né? Onde os passes, ou em alguns lugares que ainda os passes obedecem a uma série de movimentos, de ginásticas, que vem sendo gradualmente eliminado pelo entendimento realmente do funcionamento. Como é que funciona. Então, mas ainda é importante, né, que se tenha isso aí, porque tira atenção, etc. Não é, gente, roupa. Então, isso aqui também, dimensões espirituais do centro espírita, Sueli Calda Schubert. Não é a cor da roupa do passista, ou a gesticulação, ou a sala ser azul ou branca que irão influenciar na qualidade da transmissão da energética no instante do passe, mas sim sua mente impulsionando, direcionando as energias fluídicas. O seu desejo de servir, aqui estão as questões, o seu desejo de servir, sua capacidade de ser solidário com aquele que ali está e de amá-lo como irmão. Esses sentimentos, na hora do passe, são decisivos para que a gente tenha uma ação benéfica para aquela pessoa que chega na casa espírita. E roupa branca, a fundamento, então,
nesse livro Loucura, Obsessão, o Bezerra de Menezes tem essa informação aqui. Tem duas, na verdade. Na verdade, é uma informação só que foi com a consideração que merece os que assim pensam. Lógico, nós não estamos falando de outros, estamos falando do espiritismo. O branco é símbolo de pureza, segundo algumas tradições e em determinados povos. Superstição destituída de base racional, porque, embora seja um tom mais higiênico, que absorve menos raios caloríficos, nenhuma influência vibratória exerce em relação aos espíritos que sintonizam com as emanações da mente, as irradiações da conduta, do pura obsessão. Então, assim, respeitando a todos, mas no meio espírita nós não temos dúvidas sobre isso. Né? E em muitos lugares ainda, e se vê aí seguidamente em algumas reportagens de centro espírita, pessoas vestem branco para ir no centro espírita. Então, ainda estão um pouco distante dos fundamentos da doutrina. Aqui houve repetência do slide, mas tudo bem. Fluidificação ou magnetização da água. Então, a água sempre foi muito comum, né, de termos, ou de fazermos a chamada água fluidificada. Me parece, existe aí água magnetizada, aqui está escrito água magnetizada, a água pode ser fluidificada. O magnetizado ainda usa, digamos, expressões, né, lá do antigo magnetismo, que é uma ação que os magnetizadores fazem, que todas as pessoas podem fazer e que é possível, sem dúvida nenhuma. A minha conexão aqui do vídeo está meio frouxa. Mas eu vou cancelar e vou liberá-la de novo, já volto de novo. Então, a água tem benefícios, pode ser, e comprovadamente há os efeitos de que a água, há modificações moleculares na água, né, pode ser um benefício, mas nós também devemos considerar que o que está escrito aqui, orientação. Após o passe, cada atendido poderá receber um copo pluralizado, descartável, com água magnetizada, com as vibrações da prece, também conhecida como água fluidificada, e retirar-se. Sim, isso aqui pode acontecer. Só que, por exemplo, eu vivi uma experiência comigo, né? Esse poderá receber um copo. Então, é algo assim, é uma possibilidade, só que já é adotado em muitos lugares como tem que ser. Não é o mesmo sentimento. E como é que eu tive a oportunidade de presenciar no centro espírita? Você recebe o passe, tem ali, o grupo entrou para o passe, né, todos aplicam o passe e tal, não sei o quê. Termina o passe, faz a oração final, mas não sai ninguém. A porta não abre, você não pode sair. Aí, uma pessoa que é um trabalhador pega uma bandeja com copinhos, com água, e vai oferecendo a todos ali sentados. Então, ali não deu para sair, você fica sentado. Está oferecendo para todos. Então, você tem que tomar aquela água na sala do passe, após o passe. Fica, primeiro, uma coisa um pouco assim, positiva, né? Você não tem escolha. Ficaria até muito desagradável você dizer que não, a pessoa está ali na tua frente e ela não sai. Se não pegar o copo, ela não sai dali. Né? Então, já fica uma situação. A outra questão, gente, a água tem benefício, não estou negando isso. Mas a questão, por que tem que se aplicar e oferecer água depois do passe? O passe não foi suficiente? Ficou a desejar? A água está completando o que está em passe? E a água foi realmente fluidificada? Os fluidos não têm qualidades próprias. Gênesis está capítulo 14, não vou nem falar nele. Não tem qualidade. Então, nós deixamos aqui no centro espírita, está tudo fluidificado. Não está. Não está. É preciso ter intenção, né, e fazer objetivamente o que tem que ser feito. Então, você pode magnetizar uma água, ou fluidificar a água? Sim. Qual a água? Está nessa jarra aqui, ou nesse recipiente. Então, tem que ter pessoas ali que vão fazer orações, dirigir o seu pensamento
com a intenção de agregar fluidos naquela água. Se isso não aconteceu, é a água da torneira, não tem nada diferente aí, não. E outra questão... E outra questão é a seguinte, deixa à vontade, se a pessoa quer ou não quer. Né? Você pode fazer isso. Oriente a pessoa para fazer na sua casa, por exemplo. Na casa é uma coisa mais familiar, né? Mais tranquilo. Né? Tem benefício? Tem, mas acontece que ao público, o público são coisas que, no nosso entendimento, ao público tem que ficar muito à vontade para que o público seja orientado e ele escolha. Caso contrário, nós estamos impondo, nós estamos com restrições. Não estou achando que é ruim nem faça mal, não falei isso, mas eu acho que é inadequado. Né? E por que tem que ser, depois do passe, tem que ser água? Né? Por que o passe não é aplicado, não é oferecido um outro dia na casa? Por que tem que ter a palestra? Pode ter um momento de orientação às pessoas? Sim, pode ter um momento de orientação para ajudar as pessoas no equilíbrio, tranquilidade, para se tornar receptiva, para ela aproveitar melhor. Tudo tem justificativa. Mas pode ser num outro dia. Eu conheço, falo isso não só porque é possível, mas nós conhecemos lugares, por exemplo, que tem passes ali a cada 30 minutos, 45, uma hora, de hora em hora tem passe. Então, as pessoas que chegam até aquele momento, um certo horário entram, tem ali 10 minutos falando de evangelho, para a pessoa relaxar, para se tranquilizar, né? Depois ela recebe o passe, depois ela sai, depois mais alguns minutos, outras pessoas, de novo, né? Um outro grupo de pessoas, etc., só para aplicar passe. Tá? Isso é possível. Agora, quando nós criamos condições, tem um lugar que a pessoa aplica o passe, é obrigado a tomar água. Fica uma coisa meio desagradável. Né? A educação aceita, mas não tem. Então, gente, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento, já estamos aqui às 5 horas da tarde, mas eu queria deixar em aberto aqui, né, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma contribuição. Temos aí esse e-mail nosso aí também, talvez no Centro Espírita surja questões, faça aí um encaminhamento, mande um zap, faça alguma coisa, nós estamos disponíveis a qualquer momento, porque ele foi sintético, né? O que eu sugiro, quem não está ainda envolvido com a aplicação do passe, que aproveite, nós vamos mandar materiais sobre magnetização e passe. Tem uma reportagem muito bem feita do Alexandre Fonseca, né, que é um rapaz lá de São Paulo. Ele é um cientista, ele é formado em física, ele é doutor em não sei o que mais, física e tudo mais, e ele escreve muito bem. Ele mais um grupo, tem um jornal, que é o Jornal de Estudos Espíritas, reportagem muito bem feita, artigos, né, com sustentação, com argumentação muito bem feita, né, de um aspecto científico, porque ele é um cientista, e esse material vai junto também. Aí tem uma pequena apostila que traz essas orientações, esses detalhamentos, e eu sugiro, então, que cada um, no centro espírita, né, reúna ali o grupo, estabeleça uma outra conversação, até que tenha a oportunidade de a equipe do passe se reunir. Quando voltar às questões presenciais, também nós estamos disponíveis. O Centro Espírita pode encaminhar um convite, a federação vai, participa, troca ideias, né? Ajuda, a nossa função, a função da federação é contribuir na formação, na estruturação das casas espíritas. Então, nós estaremos sempre à disposição. Tá? E, enfim, eu ainda deixo em aberto, se alguém tiver alguma contribuição a fazer, mas quero aqui agradecer a presença de vocês, que valorizaram. Foi a primeira vez que fizemos um passe virtual, e não é bem um curso, né? Porque não é bem um curso. Quando der no jeito, nós faremos um curso, né?
Mas, por enquanto, foi uma conversação e estamos abertos aí. Mas eu quero agradecer a todos por estarem aqui, valorizando, né, o trabalho federativo, valorizando o Centro Espírita, e nós estamos fazendo isso para podermos servir melhor, né, aqueles que vêm à Casa Espírita. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Final de tarde. Sim? Boa tarde. Oi, seu Romar, posso Sim. fazer uma pergunta? A Karen levantou a mão, você vai... Ah, pode fazer, então. Sim, Karen, abre o seu microfone e pode falar. Não, Vomar, eu queria perguntar assim, existe, né, acho que da parte de todos, né, que estão participando, o interesse em trabalhar, em ajudar lá na Casa Espírita. E aí não ficou claro para mim, assim, a partir de o que mais que a gente precisa para, de repente, por exemplo, eu no meu caso, eu quero me disponibilizar para ajudar, se houver necessidade de passistas, e eu não sei se precisa de mais de alguma outra formação, porque agora também não está acontecendo, mas se existe alguma coisa até mesmo da irradiação, eu lembro que a Elisa comentou que precisa de gente para irradiação, então eu queria saber se o que mais precisa que seja feito, porque eu estou aqui com muita vontade de trabalhar, então o que está faltando, o que pode ser feito ainda, gostaria de saber. Olha, eu acho que agora o que precisa ser feito é reunir o grupo, a equipe que vai desenvolver a atividade, conversar, trocar ideias, ficou bem entendido como é que vai ser, fazer um planejamento, né? Como é que nós vamos atuar, porque já sabe como é que vamos atuar. Você já sabe, aqui, como estudante, né? Nós vimos hoje que não tem novidade nenhuma, como estudante está relembrando os fundamentos, nós vamos agir assim. Por que vamos agir assim? Porque a doutrina nos ensina assim, nós já entendemos isso, agora nós vamos atuar. Então, assim, o conhecimento teórico você já tem, mas seria só transformar essa teoria e botar na prática. Então, precisa de uma organização agora dentro do centro. Condições tem, não há dúvida nenhuma sobre isso. No começo, para quem não está atuando, tem uma certa insegurança e tal, mas depois de começar, né, que nem bicicleta, como cai um pouco no começo, mas depois vai embora, é uma beleza. É tranquilo, Karen, e bom saber que vi pessoas que querem contribuir com o espiritismo, tá? Mas não tem mais nada a fazer, é só uma organização própria dentro da Casa Espírita. Tá bom, obrigada. É isso. Socorro forte. Socorro forte. Não. Nós, da área do atendimento espiritual do Centro Espírita Lírio dos Vales, aproveitando esse momento de pandemia, planejamos, durante o ano de 2021, as capacitações das diversas atividades que compõem a área do atendimento espiritual. Então, inclusive, já estava programado um curso sobre a irradiação, e quando acontece hoje, né, da promoção da Federação Roraimense, então a gente aproveitou para convidar logo os trabalhadores para participar. Por que nós estamos fazendo isso? Investindo em nós, trabalhadores, para que quando retornemos ao presencial, nós já temos trabalhadores capacitados para atuar nessas áreas. Karen é da nossa casa, né, Karen? Karen é da área do enxoval, né, que é da assistência e promoção social. Então, o que nós estamos fazendo? Realizando essas capacitações. Pois é. Primeiramente... Máquina está braba, Zé. De novo. Neide, fazendo as capacitações na parte teórica, e, em seguida, nós fazemos um debate edificante. Nesse debate é mais informal, para a gente tirar dúvidas daquele encontro que a gente teve anteriormente e que a gente vai passando a teoria e não dá tempo de a gente esclarecer. Então, Karen, depois desse encontro de hoje, nós vamos ter um outro momento que chama debate edificante sobre a irradiação, que é o momento que a gente vai tirar nossas dúvidas e tenha certeza que qualquer um que participou desse encontro já está preparado, como o seu Vomar disse. É você querer, é a sua vontade. E aí a gente vai aprendendo, na prática mesmo. E a gente vai juntos, essas capacitações acontecem para nós irmos crescendo juntos, né?
E, assim, quando a gente se capacita, quem ganha com isso é o público que frequenta a nossa casa, né? Que recebe um trabalho de melhor qualidade. Então, já fica aí o recado que a gente vai realizar esse debate. E, assim, quando voltar, com certeza, a Elisa já pegou o seu nome para fazer parte da equipe da irradiação e do passe também, né? Bom, Maravilha. gente, é isso mesmo, aproveitar esse momento para esses encontros, capacitação, debate, né? A gente aprende com isso. Sim. A Ellen tinha levantado a mão também, né? Para fazer uma pergunta. Pronto. Eu vou amar só uma dúvida. Quando o senhor estava falando em relação ao passe ser uma via de mãos, né? Vamos colocar assim, da espiritualidade para nós, intermediários, e para a pessoa ser atendida. Esse sentido funciona ao contrário também? A gente absorve as energias daquela pessoa que a gente vai aplicar o passe, possivelmente? Ellen, quando você tem a intenção, né, quando você tem a intenção para isso, para acontecer o que tu está imaginando, precisaria que tu tivesse predisposta, né, querendo receber, e que a pessoa tivesse a intenção de fazer isso. Os fluidos só se movimentam se tiver a intenção e tiver direcionamento para o que vai acontecer. Como você está no grupo de aplicação de passe, né, está já preparado para isso, tem toda essa intenção, tem esse apoio espiritual e direcionamento para a pessoa, o que pode acontecer é a pessoa não absorver o que poderia pela sua predisposição mental. Seus sentimentos, ela não conseguiu se equilibrar suficientemente, então, mas não seria o caso da pessoa te influenciar espiritualmente ou através desses fluidos, até porque ela não tem nem a intenção disso. Então, tem que ter intenção, tem que ter objetivo no que vai fazer. Não sei se esclarece. É importante também, né, Silvomar, a gente esclarecer que os maiores beneficiários desses fluidos são os aplicadores, são os primeiros que recebem esses benefícios. E embora você trabalhe e aplique 100 aplicações de passe no dia, 200, isso aí não influencia em nada, não deixa a gente cansado e nós não absorvemos nenhuma energia negativa. Pelo contrário, né? Isso. E o que tem que ficar claro é o seguinte, que isso também é fundamento, por isso eu recomendo, assim, aquele capítulo 14, ele merece não só a leitura, mas debate. Os fluidos espirituais, aqueles que têm o bom teor, os fluidos bons expulsam os maus. Certo? Então, é nesse sentido. Não quer dizer que a pessoa que está envolvida com fluidos ruins, se ela não contribuir, ela não vai ficar livre de todos os fluidos ruins. Mas os fluidos ruins se imporem aos bons, ou se sobrepor aos bons, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é uma interpretação do médium, que ao aplicar o passe não se sentiu muito bem, etc. Tem que ver com ele, com esse médico, o que está acontecendo. Não é porque a pessoa não estava bem que o médium passou mal, está faltando, talvez, o médium se equilibrar melhor, e tal, numa outra atividade, etc. Mas não é por isso que vai acontecer. Não deve acontecer. Né? Então, quando acontece, temos que fazer, não basta uma interpretação superficial. Eu fui aplicar o passe, mas o indivíduo estava tão ruim que eu passei mal também. Então, como é que está a nossa convicção, né? Como é que está o teu equilíbrio, ver com o médium o que está acontecendo. Alguma coisa com ele, não consegue se manter equilibrado. Tem fluidos ruins, ele pode perceber? Pode, mas se ele mantiver o pensamento, ele estiver na sua atividade, ele estiver sabendo o que ele quer fazer, tiver vontade para isso, não vai se desequilibrar. Pode sentir os efeitos, claro, como todos nós saímos na chuva, sentimos que molhou, mas eu me agasalho e troquei e pronto. É mais ou menos dessa ordem. Muito bom. Entendi, seu Silvomar. Obrigada. Obrigado, minha filha. Boa tarde. Boa tarde. É sempre lembrar da caridade, lembrar da passagem do cego de Jericó e outras parábolas. Porque a caridade, se eu for fazer qualquer que for, ou bem ou não, no momento que necessitar, não no caso para aplicação do passe, mas
Alguém me procurou, eu preciso, se eu não estiver bem ou no local, só no local, eu tenho que ajudar. É só o amor em primeiro lugar, saber, se conscientizar do que precisa ajudar, como é só olhar o exemplo de Jesus, as parábolas estão mostrando mesmo como ele fez, né? Então, a gente tem que querer saber e ter a vontade. Não, você tem razão, né? A gente tem que procurar fazer o que temos de melhor, né? E fazer, né? Não pode haver assim dúvida, nem ficarmos inseguros. Podemos fazer alguma coisa de bem para alguém, vamos fazer, seja qualquer atividade que nós estejamos vinculados ou não, mas o caminho é esse, você tem razão. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão? Eu gostaria de fazer uma colocação, seu Vomar, Não. que há mais ou menos 25 anos atrás eu trabalhei também no Centro Espírita Paulo de Tarso, eu fazia aplicação de passes, né? Era aconselhado para a gente, assim, durante, pelo menos naquele dia, a gente ter uma serenidade, tentar passar um dia mais sereno, ter uma alimentação não muito, assim, pesada. Esses conselhos ainda continuam, ou como é no corpo físico que vai atuar, a espiritualidade facilitaria mais as energias? Tem alguma coisa nesse sentido? Maria, a questão do cuidado, né? Se eu tenho cuidado, tenho preocupação com aquele dia, isso é uma questão fundamental. Naturalmente, eu sabendo que para me sentir bem, tranquilo, né, eu faço uma alimentação mais cuidadosa, um pouco dentro da possibilidade, mantenho pensamentos bons, né, projetando já que vou atuar naquele dia no passe, em benefício de alguém. Isso é uma preparação. Nós podemos estar. Você vai dizer, mas só no dia do passe? Não, é o mínimo, né? A gente pode estar, mas você sabe que a vida de sociedade exige da gente cada vez mais atenção em várias coisas. Então, sempre que possível, mantenha o pensamento, tenha os cuidados, né? Enfim, o nosso proceder. E todos esses cuidados, eles continuam. Quanto mais cuidados eu tenho, mais a espiritualidade me apoia. Os espíritos, eles não fazem por nós o que nós temos que fazer. Se eu faço esse esforço, eles estão comigo. Se eu largo de mão, eles me largam também. Não ficam me carregando no colo, não. Então, assim, esses cuidados que tu coloca são todos cuidados necessários para todos nós. Então, vamos cultivar esse cuidado. Para quê? Por quê? Em benefício daquela pessoa que eu não sei quem é, nunca vi, mas ela está ali na minha frente. Eu posso dar o melhor para essa pessoa. Quem sabe seja algo que vai ser decisivo na vida dela. Não sei, mas eu não importa se vai ser, eu tenho que fazer. Eu me propus para isso, né? Essa é a nossa função como médicos. Obrigada. E lembrar eu que agradeço vocês aí. Que essa questão eu sempre me lembro dessas questões da alimentação, que elas trazem umas reflexões bem interessantes, né? E aí sempre surge a pergunta, eu posso comer carne, posso comer feijoada e tal? Eu falei, gente, depende, acho que da quantidade que a pessoa vai comer aquele dia, né? Se eu sei que eu tenho um trabalho que eu preciso me concentrar, que eu vou ter ali um ambiente de luz amena, né? Um silêncio, aquele ar-condicionado geladinho. Já pensou eu, né, passar a tarde naquela feijoada com a família? Não vai ter médium que consiga sobreviver com os olhos abertos e concentrado, né? A pessoa vai ficar ali meio cheia. Então, eu acho que esses cuidados sempre são válidos, né? Porque a gente realmente, às vezes, descuida, não come coisas que nos fazem tão bem e a gente, geralmente, né, nosso trabalho de final de semana, às vezes a pessoa exagera no doce, aí fica meio enjoada. Enfim, eu acho que são coisas também que o nosso organismo, né? Talvez, eu acho que antes de gerar qualquer coisa especificamente na energia, no fluido, né? Eu acho que é mais o nosso bem-estar ali, o nosso foco e nossa concentração que exigem, né, esse cuidado não só, realmente, como o senhor Romar falou, né, no dia da atividade, seja ela qual for, né? Mas principalmente com esses cuidados para a gente evitar os excessos, né? Eu acho que isso acaba sendo válido. Eu vejo assim, que foi colocado
Eu vou colocar de uma outra forma. Toda e qualquer alimentação é recomendável. Não tem problema. O problema é o exagero. Então, nós, eventualmente, nós passamos um pouquinho do limite, um pocão, né? Então, faça a alimentação que você tem no dia normal, mas não exagere. Só isso. Não tem problema de alimentação. Eu sei que tem muitas recomendações aí. Mas, para nós, é o seguinte, faça a alimentação que você faz, com tranquilidade, sem exagero. Você sabe que vai ter uma atividade, como é que você vai fazer uma alimentação mais intensa, sabendo que tem uma atividade daqui a 1 hora, né? Não vai. Então, esse que é o cuidado, é o exagero. Vamos em frente, vamos para a prática, né, gente? Logo, logo nós vamos conseguir estar na prática mesmo. Maravilha. Bem, amigos e amigas. Oi, auxiliadora. Boa tarde. Eu acabei de lembrar uma situação, seu Romão. Eu gostaria que o senhor tirasse aí minha dúvida. Não, sobre o passe mesmo, né? Quando a gente, né, encerra a aplicação do passe, né, faz a prece, encerrou. Aí, de repente, aparece alguém, chegou vexado para receber o passe. Nós temos que voltar novamente para a sala de passe para aplicar, ou qual é a situação que a gente tem que proceder? Temos que proceder da melhor maneira possível. Se fosse eu chegando atrasado, será que eu gostaria de receber mesmo? Eu vim porque eu preciso? Ou eu vim só para me distrair? Eu acho que eu vim nas casas espíritas, que é a minha esperança de ser atendido. Eu estou ali, nós estamos com a equipe ali. Se não, que a pessoa chegou 10 minutos depois, 15 minutos, não importa, né? Não precisamos unir a equipe toda. Podemos unir 2 ou 3 pessoas, levar na sala do passe, fazer orações, pedir para ela se acalmar, ajudar ela e aplicar o passe. Eu acho que temos a necessidade, a pessoa foi lá na casa espírita, mas sabe o que aconteceu? Né? Ela perdeu o ônibus, não sei o que, não deu certo, ela está desesperada, ela tá desesperada para chegar na casa espírita. Chegou atrasada. Se fosse eu chegando atrasado, ia querer que alguém me dissesse, olha, você volta semana que vem? Não. Todo dia? Eu acho que é outro dia qualquer. Eu acho que na nossa obrigação mínima, de acolher aquela pessoa e fazer por ela o que pudermos. O benefício, o mais ou menos, será pelo merecimento dela. Mas nós não podemos falhar na nossa parte. Que aí o prejuízo será nosso. Auxiliadora, eu acho sim. Nós não vamos ficar lá, mas não vai chegar todo dia, chega meia hora depois, 1 hora depois chega outro, depois mais 1 hora chega outro. Não vai chegar, porque sabe que só funciona naquele horário. Né? Nós ainda funcionamos só um horáriozinho durante o dia todo, a semana toda. Né? Ainda funcionando. Então, a pessoa vai mais ou menos naquele horário, mas vai que ela se perdeu no horário. Chegou atrasada, mas ela veio, ela estava esperando aquele dia da semana. Será que nós podemos fazer isso? Ou vai nos atrasar? Não posso, eu tenho outro compromisso. Se eu tenho outro compromisso, não devia ter 100% espírito aquele dia, ou no outro dia. Né? Eu tenho compromisso. Nesse caso, teve uma época aí que a gente fez o curso, né? A gente, assim, chegou atrasado, bom, geralmente é a mesma pessoa e chega sempre atrasado, né? Mas a gente não deixa de atender. Ainda bem que ela chega, né? Sim, não chega de atender. Já é conhecida, né? Não chega de atender, mas assim, dá a orientação, o horário, né, que tem que fazer, né, que está lá dentro do Lira, ela vai receber, de uma maneira ou de outra. Pode não ser como magnetizadora, né? Não minha, mas a orientação, a água fluidificada, né, e o horário. Né? Não vai ser... Eu sempre digo, a gente vai, como o senhor falou aí, a gente às vezes está ali e termina, todo mundo, a maioria, né, fica 2 ou 3, e a gente tem que voltar, todo mundo já se dispensou toda, já conversou que não tinha nem que conversar, mas não deixa de atender. É isso aí. Mas quem está ali, se é um atrasado ou 2, 2 ou 3 pessoas atendem, né? Conversa, tudo bem. A gente não sabe, auxiliadora. A gente faz só, né, no caso. A gente faz o que tem que fazer. A gente não sabe, inclusive,
o esforço que os espíritos fizeram para trazer aquele povo ali. Então, não vamos pensar, posso fazer? Eu estou aqui no centro? Estou. Posso fazer? Posso. Então, vou fazer. Eu vejo assim, claro, temos uma regra geral, porque tem que ter, temos uma disciplina, porque tem que ter, mas os mais necessitados são aqueles que não conseguem chegar, aqueles que se atrasam, aqueles que estão perturbados, e eu acho que isso nós temos que atender também. E nós podemos fazer isso. Não é a regra, é alguns eventuais. Não tem como dizer que não. Isso. Era só isso que eu tinha que fazer. Bom, obrigado. Obrigado, porque eu pude ouvir a voz. Mas não deixa de atender. Aplicar, voltar de novo, já. Não, semana que vem. Eu sempre digo que a gente tem que ter disciplina, né? E ensinar. Nós já fomos muito disciplinados. Isso. Somente. Bom ouvir tua voz. Nós estamos encaminhando, então, para o encerramento do nosso encontro. Agora queremos pedir que alguém, né, se disponha a fazer a oração final, para a gente voltar para casa. Nós já estamos em casa, mas vamos para outras atividades. Estamos ainda pensando em estar no centro espírita. Vamos voltar para casa. Nós vamos voltar, sim. Quem vai contribuir? Fazer que nem no grupo de estudo. O grupo de estudo é assim, alguém vai fazer a prece final. Se não fizer, nós ficamos lá até que alguém faça. Eu posso fazer, seu Romar. Oh, muito obrigado, Socorro. Faça aí, meu amigo. Graças a Deus. Obrigado. Então, vamos todos juntos, nesse momento, elevar o nosso pensamento e agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos, estudando e nos capacitando, né, nessa possibilidade que a Federação Espírita Roraimense nos oferece. Agradecemos a Deus, nosso Pai, o Criador, a Jesus, nosso Mestre, essa luz que ilumina o nosso caminho de aprendizado. Jesus, nosso irmão maior, fortaleça a todos nós, que somos ainda tão pequeninos, Senhor, diante da Tua sabedoria, da Tua bondade, da Tua justiça e do Teu amor. Concede-nos, Senhor, a possibilidade de vencermos a nós mesmos pela transformação moral. Que um novo dia possa amanhecer em nossas vidas, cheio de paz, de alegria e de viver. Que possamos, Senhor, estudar cada vez mais e divulgar o Teu Evangelho, pelo exemplo e pelo conhecimento das leis de Deus. Muita paz e muita luz a todos e que os nossos amigos espirituais continuem conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Gente, muito Abração obrigada, a todos. Obrigada, pessoal. A todos. Muito bom ver. Abraço. Boa tarde a todos, um abraço. Vamos Boa mandar os materiais semana. pelo e-mail, certo? Pelo e-mail, hein? Aquele e-mail. Mande suas dúvidas Mandar. também ou contribuições. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Bom final de Tchau. semana.